Olá, meus queridos amigos. Hoje nós vamos então ao estudo do Livro dos Espíritos, dando continuidade, né? Nós estamos naquela parte que fala das relações do além-túmulo e são explicações, né, de como os espíritos se relacionam depois do seu desencarne. Bom, nas questões que nos cabem estudar hoje são a 276 e 277. Então vamos lá, 276. Aquele que foi grande na terra e se encontra inferiorizado entre os espíritos, experimenta com isso humilhação? Frequentemente muito grande, sobretudo se era orgulhoso e invejoso. Bom, e aí, né, a questão aquele que foi grande na terra. O que está querendo dizer com isso, aquele que foi grande na terra? Aquele que foi grande na terra é aquele que teve muito dinheiro, muito poder, né, ou ambos. Essas pessoas, né, podem se encontrar inferiorizadas entre os espíritos, e a pergunta é se experimenta com humilhação. E a resposta é frequentemente muito grande, mas é assim, frequentemente muito grande, sobretudo se era orgulhoso e invejoso, ou seja, se todos os valores daquela pessoa, né, daquele espírito, estivessem centrados e sustentados nas suas posses materiais e no seu poder em relação às coisas materiais, é evidente que quando ele desencarna, ele deixa tudo isso para trás, porque nós sabemos que não há outra forma, e desprovido daquilo que dava sustentação ao seu orgulho, então ele passa a se sentir humilhado. Então, não é que alguém vai humilhá-lo, né? Vai ter lá uma turba de espíritos já esperando para fazer a humilhação dele. Não, não é isso. Ele vai se sentir humilhado, por quê? Porque tudo aquilo em que ele acreditava, e em tudo aquilo que sustentava a sua ideia de ser, se desfez no momento do desencarne. Então ele não tem mais as posses, né? E não tem mais o poder, e por isso ele se sente humilhado. Então o caso é esse. E aí, né, vem aquela história, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então as pessoas que recebem a oportunidade de ter muito poder, ou de ter muito dinheiro, ou ambos, essas pessoas, evidentemente, não é só porque são sortudas, né, que têm essas condições numa encarnação. Essas condições normalmente lhes são dadas como prova, e a gente sabe, né, que são provas difíceis, né? Então as pessoas que detêm poder, aquelas pessoas que podem decidir, né, o futuro de milhares ou até de milhões de pessoas, são pessoas que estão numa prova, né, numa encarnação cujas responsabilidades são muito grandes. E, como nós todos sabemos, né, a tentação da corrupção, a tentação de desfrutar somente da parte boa que o dinheiro e o poder traz é muito grande. Então é muito complicado, né, para a pessoa não se sustentar, não fazer aquele seu ego se sustentar só nas coisas materiais, né? Se o espírito tem uma certa elevação, ele sabe que tudo aquilo que ele tem nas mãos naquele momento lhe foi emprestado para servir de instrumento para a transformação de outras pessoas em pessoas melhores, do mundo num mundo melhor. Então essa é a consciência que a pessoa deve ter das posses que tem, do poder que tem, seja ele grande, pequeno ou médio,
né? Acho que essa sempre é a ideia que a gente deve ter, né? O Miramês fala, né, que a gente deve sempre se espelhar no comportamento de Jesus, né? Imagine Jesus com a capacidade que ele tinha quando esteve aqui encarnado entre nós. Ele rapidamente poderia ter se tornado a pessoa mais rica do planeta, a pessoa mais poderosa do planeta, e desfrutar disso porque ele tinha capacidade, né? E, no entanto, nada disso lhe convenceu, né? Poder e dinheiro não foram as coisas que convenceram Jesus a se tornar um grande homem. Foram os seus atos, as suas palavras e os seus exemplos que fizeram dele, né, eternizado praticamente aqui entre nós, né? Então é um respeito que ele levou além do túmulo, porque evidentemente ele já tinha, né? Então as coisas que a gente pode levar além do túmulo são aquelas coisas morais, né? E aí vem a pergunta 277, né? O soldado que depois da batalha reencontra seu general no mundo dos espíritos, reconhece-o ainda por seu superior? E a resposta vem: o título não é nada, a superioridade real é tudo. E o que ele quer dizer, né? Porque a gente está falando aqui da hierarquia material aqui, né? O soldado e o general, né? Uma hierarquia, são postos, né, da hierarquia militar que correspondem aqui ao nosso mundo material. E aí, falando, né, no além-túmulo, depois da encarnação, o título não é nada, ou seja, soldado ou general não faz mais a menor diferença, a superioridade real é tudo. Então, o que ele quer dizer com essa resposta? Né? Que as conquistas morais são as que continuam. Né? Então, vem lá, né? O Espírito de verdade, né? Ele, no Evangelho, ele nos diz, né? Amai-vos e instruí-vos. Então, esses são os dois grandes mandamentos. Amai-vos e instruí-vos. Instruí-vos quer dizer, né? Conquistem riquezas morais verdadeiras e eternas. Então, se o general era um general, né, cujos soldados o respeitavam pelas suas qualidades morais, é evidente que no além-túmulo esse respeito vai continuar, né? Então, por exemplo, eu tive um professor que foi assim um grande mestre e me guiou em muitos momentos da minha vida. Ele já desencarnou. Eu tenho certeza que quando eu encontrar com ele lá do lado de lá, eu vou chamá-lo de professor. Vou falar, meu querido professor fulano. Né? Por quê? Porque para mim ele ainda é um grande professor. Né? Os conhecimentos que ele me passou, os exemplos morais que ele me deu, permanecem. E eu sei que estão lá com ele ainda. Então, são riquezas que ele ainda possui. Portanto, merece ainda o meu respeito. Então, é isso que está dizendo aqui nessa resposta. O que vigora, na verdade, é a força moral. Né? Claro que aquele general, né, que era só uma pessoa, olha só a nossa amiguinha aqui, que era só uma pessoa que vivia pensando em conquistar, em destruir, em se apossar dos bens daqueles povos conquistados, né? E que, na verdade, chefiava, né, os seus soldados e não liderava os seus soldados, ele pode estar no mundo dos espíritos numa posição muito inferior à dos seus soldados, numa posição espiritual muito inferior à dos seus soldados, inclusive pode precisar, né, da ajuda dos soldados para seu reerguimento. E é evidente que isso provavelmente vai trazer-lhe uma determinada humilhação, tá certo? E aqui fica a grande diferença, né, entre o líder e o chefe. Né? O chefe é aquele que usa o poder que tem no momento para mandar.
E o líder é aquele que nem precisa usar o poder que tem no momento, porque ele naturalmente lidera, né? As pessoas olham para ele e dizem, né? E se perguntam, e agora? O que vamos fazer? Né? Então eu acho que essa é a grande diferença. Tem a parte moral e a parte material, né? O líder, ele chefia porque ele tem ascendência moral. O chefe chefia só porque ele tem, naquele momento, ascendência material. Né? Então é isso, meus amigos. O estudo de hoje é breve, as perguntas são curtas e espero vê-los numa próxima oportunidade. Boa noite a todos, fiquem com Deus.